A verdade é que a gente tem um pouco mais de 40 anos de direito de refazer a nossa história. Uma vez que a gente casava, a gente não podia mais se separar. Aquele casamento era indissolúvel. A gente permanecia com o mesmo homem por uma vida inteira. Lembrando que os homens eram maravilhosos, né? Então eles, assim, tinham milhares de mulheres, tratavam a mulher deles como um objeto total. E a gente permanecia naquele relacionamento para sempre, como se aquilo fosse a melhor coisa que poderia acontecer na vida de uma mulher. Né? Permanecer ao lado daquele homem que gerenciava, manipulava e resolvia a vida daquela mulher. Desde 1977, a gente pode tornar dissolúvel o nosso casamento. Nos dá o direito de sair de uma relação. Só que isso não quer dizer que na sociedade a gente é bem vista em relação a isso. Muito pelo contrário. A gente sofre um preconceito muito grande. Meu filho estuda numa escola religiosa. Então, assim, pouquíssimas pessoas da sala deles têm os pais separados. Então, assim, tem aquele peso ainda, sabe, da religião ali em cima da pessoa. Eu acho que famílias ainda muito tradicionais que não conseguem enxergar isso de uma maneira como um direito de cada um. E assim, deu certo enquanto durou, não precisa dar certo pro resto da vida, porque a gente sabe que nunca, não tem como a gente garantir que vai dar certo uma relação pro resto da vida. Então, assim, é o direito da gente, sabe? Nós, mulheres, se eu decidir que eu não tô mais feliz naquela relação, eu preciso sair. E hoje em dia, em pleno século XXI, a gente vê mulheres dentro de um relacionamento presas numa ideia de que precisam permanecer ali, porque senão vão ser mal vistas fora dali. Eu vejo que às vezes as próprias mães de uma mulher que resolve se separar não apoiam essa mulher. Isso pra mim é surreal, porque assim, como é que a sua mãe, que é mulher, que vê que você não tá feliz, não consegue minimamente te dar um apoio? É claro que mesmo uma mamãe, mesmo um pai, ninguém fica feliz com a decisão de um filho separar. Até porque o sofrimento é deles também, não é só dos pais. É deles também, não é só das partes. Os pais também ficam sofrendo com aquela separação. Mas assim, como que você pode perceber que assim, sua mãe não está ali do seu lado? Ela é mulher. Ela vive dentro de um relacionamento que talvez ela também não tenha sido feliz. E ela não permite que você tome uma decisão de ser feliz, de viver feliz. Isso é muito injusto, assim, é muito pesado você lidar com esse tipo de coisa. E infelizmente a gente ainda vive esse tipo de preconceito. Desde 2007 a gente já pode dissolver o casamento, ou seja, ter o divórcio dentro de um cartório, facilitando a nossa dissolução do casamento, desde que você não tenha filhos menores de 18 anos e que as partes estejam em comum acordo em relação ao acordo da separação. Mas você vê o quanto que hoje, juridicamente, a gente é amparada para tomar essa decisão quando a gente quiser. Só que socialmente a gente ainda não é. A gente ainda é mal vista em certas situações. Mulheres ainda são... sofrem preconceito de amigas que são casadas e não querem mais conviver com aquela mulher porque ela é separada, e na cabeça da amiga vão roubar o marido dela. Não vou chamar aquela mulher não, aquela mulher tá solteira, vai querer roubar meu marido. E até mesmo diante da sociedade, como assim você está separada, não deu certo, sua família está desfeita? Eu não sei se tem aqui alguém que já passou por isso, mas eu já passei algumas vezes por esse tipo de situação. E posso te dizer o quanto que isso me feriu, sabe? Porque quando eu decidi me separar, foi um desejo meu, uma vontade minha. E eu quero agir de acordo com o que eu tenho vontade. Eu não preciso ficar agindo de acordo com o que os outros acham de mim, com o que os outros acham que é o melhor para mim. Esse é o grande problema do ser humano. E o ser humano sofre com o próprio ser humano. A gente fala muito nisso, a questão de inteligência emocional. Não se apegue ao que o outro fala sobre você. Se apegue apenas ao que você acha e percebe sobre você. Só que numa situação dessa, a gente fica totalmente apegado ao que o outro está falando. Mas eu vou me separar? O que o outro vai falar de mim? O que as minhas amigas vão falar de mim? O que a minha família vai ver? Como que a minha família vai enxergar isso? Como que as pessoas vão lidar com isso? E que se dane os outros. A decisão é sua, a vida é sua, a escolha é sua. E nós ainda estamos totalmente presos num emaranhado de preconceito da gente com a gente mesmo.
Então, quando eu trago esse tema, assim, da gente falar hoje, vencendo o preconceito do divórcio, primeiro ponto que eu quero falar. Se você passa por isso, o quanto você tem de preconceito com relação a isso? Porque depois de um tempo, depois de eu fazer um trabalho de autoconhecimento em relação à minha vida, em relação a mim, eu comecei a perceber que eu tinha um preconceito muito grande sobre ser uma mulher separada. Porque eu tinha um pouco daquela ideia, eu casei na igreja, o que Deus uniu, o homem não separa. Então eu detinha esse preconceito dentro de mim. E eu sempre falo em todas as lives, gente, não tem como a gente fugir disso. Porque por mais que eu mude de tema, a forma como a nossa mente se comporta, ela é sempre a mesma. Então, tudo que internamente tem dentro de mim vai refletir no meu externo em termos de atrações de situações e de pessoas. Então, se eu não lido bem com a minha separação, eu vou conectar com pessoas que também não lidam bem. Eu vou viver situações que façam com que eu não me sinta bem em estar separada. Ao contrário de, se eu tô de boa, pra mim separação não tem nada demais, né? Separei, não tô nem aí, separo de novo, separo quantas vezes for preciso, eu não vou viver isso no meu mundo externo. Então vamos lá, entrando nessa live hoje, vencendo o preconceito do divórcio. O primeiro preconceito que você precisa viver, que você precisa lidar, é o seu preconceito. O quanto você tem preconceito em estar divorciada. Porque muitas pessoas se separam no limite daquela situação, daquela vida não ser insuportável. Mas, no fundo, ela preferiria que tivesse continuado naquele relacionamento. Mesmo que fosse uma droga, uma merda de relação, que fosse assim quase uma punição você estar casado com aquela pessoa. Mas você prefere para manter o status, para você dizer para a sociedade que você é casada. Então vamos lá, o primeiro que a gente tem que analisar é o seu preconceito de você com você mesmo. O segundo é o quanto você tem dado importância ao que o outro pensa sobre vocês e sobre a vida. O quanto você tem dado de poder às outras pessoas de falarem sobre você e sobre a sua vida. O quanto você acredita que o outro ainda é capaz de saber mais sobre você do que você mesma. E aí eu entro nesse lado do seguinte, o preconceito que você tem vai atrair pessoas que têm preconceito também. E o quanto que você permite dar poder para outras pessoas falarem sobre a sua vida. Gente, a sua vida é a sua vida. É um bem muito importante. É o bem mais precioso que você tem. Somente você pode lidar com ela. Somente você pode resolver ela. Porque quando a gente tá na merda, tem muita gente aqui pra que legal, vamos lá, faz isso, vai pra esse caminho, segue isso, dá um monte de conselho, fala um monte de coisa. Porém, quem que realmente estende a mão pra gente? Quem que realmente tá com a gente lá no buraco? Dar conselho, se meter, jogar uma história, jogar uma pérola, é muito fácil. Mas quem entra no buraco negro com a gente? Quem sofre, quem tem aquele sofrimento que parece que você vai morrer, sabe? Aquela dor física que você tem. Quem sente isso por você? Ninguém. Só você sente a dor. Só você sofre. E só você pode ser capaz de resolver esse sofrimento. Mais ninguém. Então, voltando. O preconceito do divórcio, muito provavelmente, ele inicia com você. De você tendo esse preconceito em relação a você mesmo. Então, qual é o trabalho e dever de casa hoje? De você se analisar e falar: o quanto eu estou entregando a minha vida para outras pessoas decidirem o que é o melhor ou não para mim? Que poder eu tenho dado à opinião alheia? O quanto que eu tenho me movimentado no que os outros estão dizendo que eu tenho que me movimentar? Até quando eu vou permitir que o outro controle a minha vida? Até quando eu vou me permitir ser controlada pelo outro? A vida é uma só. Eu sempre falo isso aqui. A vida é uma só. Eu fiz 38 anos semana passada. Eu falo, caramba, eu sou nova. Mas, gente, outro dia eu tinha 18. E agora já tô com 38. No piscar de olhos, vou ter 48, vou ter 50. E a vida passou. E tudo passou. E a gente tá ali alimentando a ideia de que a gente tem que agradar mais o outro do que agradar a si mesmo. Sendo que quem vai morrer somos nós. Obrigada, Cecília. Falou que eu pareço muito mais nova. Mas não, gente. Fiz 38 anos. Estou quase pertinho dos 40 anos. Então, assim,
É quando você dá ao direito do outro escutar, do outro opinar sobre a sua vida, do outro comandar a sua vida, você está dando um poder que é o seu maior poder que você tem, sobre gerenciar e controlar a sua vida. Eu sei que tem muitas pessoas que permitem que o outro controle elas por uma questão de necessidade, por serem pessoas dependentes, por serem pessoas que necessitam de outras pessoas para estar vivendo nesse momento. Por mais que você seja essa pessoa, comece a trabalhar a sua cabeça, a sua vida, para você sair desse controle externo. Porque esse controle precisa ser seu. Esse poder é seu, de mais ninguém. Então, vamos fazer uma pergunta assim, como que você acha que a sociedade, para você, como que a sociedade enxerga o divórcio? No seu mundo social, como que você acha que as pessoas lidam com o divórcio? Porque o quanto que eu percebo em relação ao outro é o quanto que eu percebo em relação a mim mesma. Se eu enxergo na sociedade muito peso, muito preconceito, muito julgamento, muita crítica em relação a isso, é óbvio que existem pessoas de todas as formas aqui nesse planeta. Mas, se eu estou muito conectada a pessoas só assim, é porque essa conexão é dentro de mim que ela existe. Eu é que estou lidando com esse preconceito. Eu é que estou lidando com essa carga negativa em relação a essa decisão que eu quero tomar ou não. Lembrando que o divórcio, assim como qualquer outra coisa, é uma escolha. O divórcio, assim como casar, é uma escolha. O divórcio, assim como querer emagrecer, é uma escolha. O divórcio, assim como começar a exercitar, é uma escolha. São caminhos. A vida oferece vários caminhos, várias oportunidades. E o divórcio é só uma oportunidade. É só uma escolha que a gente pega ou não pra gente. Assim como lutar pelo meu casamento é uma escolha. Outro dia eu tava vendo um filme, foi incrível. E que a mulher falava assim, com a amiga, né? Um diálogo dela com a amiga. O casamento tá muito ruim, acabou o casamento. O quanto que você está disposta como é que se fala? A melhorar o seu casamento. Aí ela fala, caramba, eu mesmo tenho que perceber o quanto que eu estou disposta a realmente querer investir no meu casamento. Porque investir no seu casamento é uma opção que você tem, é uma escolha que você tem. Assim como dissolver o seu casamento também é uma escolha. E por que eu tenho julgamento em relação a isso? Por que eu julgo a pessoa por a escolha que ela faz? Cada um tem a escolha que quiser. Eu tô aqui, eu faço o que eu quiser. Se eu quiser casar, eu caso. Se eu quiser não casar, não caso. Se eu quiser me separar, eu me separo. Se eu quiser não separar nunca, eu não separo. Se eu quiser apanhar de alguém, eu apanho. Se eu não quiser apanhar, eu não apanho. Então, assim, gente, cada um escolhe a vida que quer ter para sempre. Então, assim, você vê que tem mulheres que passam uma vida inteira sendo violentadas fisicamente, emocionalmente por homens, e elas decidem que aquele caminho é o melhor para elas. E tá tudo bem. Eu, Nina, como pessoa, vou dizer para você que não consigo tomar conhecimento de como alguém consegue ser assim. Mas não cabe a mim julgar ninguém. Calma aí que ela falou. A pessoa que te julga por tomar decisões por si mesma é bizarro. Qualquer tipo de julgamento, na verdade, é bizarro. Quando eu julgo alguém, na verdade, eu estou invadindo o espaço daquela pessoa de decidir o que é melhor para ela. Você sabe que eu estou fazendo um curso que é muito legal, que a minha linda e maravilhosa cliente, Marva Caterina, me deu de presente, que é a comunicação não violenta. E uma das coisas que eu falo na comunicação não violenta é que quando eu, por si só, aconselho uma pessoa, já estou errada. Porque o aconselhar, eu estou direcionando uma pessoa para o que eu acho que é o certo. E não existe certo, cada um tem que seguir o caminho que considera que é certo. Muitas vezes alguém vai te contar uma coisa, não porque ela quer que você responda para ela de alguma maneira, mas simplesmente porque ela quer que você ouça ela. Simplesmente ela quer ser ouvida. Ela não quer ser interrompida, ela não quer ser aconselhada, ela não quer ser comparada, porque tem muita gente que é assim, no meio da conversa começa a se comparar com a dor maior que a tua. Você conta uma dor, a pessoa conta uma dor maior ainda. Então, assim, hoje, assim, é feriado, eu tô sem babá. E aí eu peguei aqui um pouquinho para vir falar aqui com vocês nessa live.
Falo isso pra minha prima e ela fica sem entender. Haha. Entendeu o quê? O que a pessoa quer ser só ouvida? Enfim, hoje eu vou ter que falar realmente mais rapidinho com vocês. Mas amanhã a gente fica mais tempo. Ah, tá. Mas isso é óbvio, gente. A maioria das vezes que a gente vai a falar com uma pessoa, na verdade, tudo que a gente quer é ser ouvida. A gente não quer uma diretriz para onde a gente deve ir. Quando a gente quer um conselho, a gente fala, o que você acha sobre isso? E mesmo assim, quando às vezes a gente fala isso, muitas vezes a gente nem quer ouvir o conselho da pessoa, a gente está só perguntando por ser uma coisa padrão. Então, meninas, hoje eu quis vir aqui nessa live um pouco mais rápida, porque eu quis falar sobre preconceito. Infelizmente, apesar do divórcio existir há mais de 40 anos, apesar que é pouco tempo se você parar para pensar, né? Mas apesar de existir há mais de 40 anos, desde 1977, a gente pode dissolver uma sociedade, um casamento, ainda existe muito preconceito interno e o externo. Só que para eu combater o preconceito externo, eu preciso combater o meu preconceito interno. Eu preciso lidar comigo mesmo, as minhas crenças. Outro dia eu conversei com uma amiga minha também, e ela estava falando, poxa, que legal esse seu trabalho, de trabalhar com mulheres separadas. Poxa, eu vejo o quanto que tem mulheres que sofrem com isso. Eu falei, pois é. Ela falou, cara, mas como é que você entende isso em relação a Deus? Eu falei, como assim em relação a Deus? Não entendi. Ela falou, poxa, porque assim, Deus não quer ninguém separado. Eu falei, olha, me desculpe, assim, eu não sigo nenhuma religião, mas para mim, o meu Deus, ele me quer feliz. Ele me quer agindo no melhor para mim. E se eu não tô bem num casamento, o meu Deus não vai querer que eu fique naquele casamento. Por mais que a gente acredite que queira ficar naquele casamento, a gente não sabe, né? Quando a gente escolhe naquele momento, a gente não sabe como é que vai ser mais lá pra frente. Então, assim, o meu Deus, ele quer que eu faça escolhas para ser feliz. O meu Deus quer me ver bem. O meu Deus quer me ver completa, realizada, poderosa, forte, evoluída. E dentro de um relacionamento onde eu não tô feliz, onde eu não sou eu, onde eu não faço o que eu quero, não faço o que eu gosto, eu não sou quem eu sou, eu não tô em evolução. Então, para mim, Deus me quer um processo de evolução. E processo de evolução é me tornar cada dia uma pessoa melhor. E ponto final. Então, infelizmente, os preconceitos existem na sociedade, os preconceitos existem nas religiões, os preconceitos existem dentro da nossa família, os preconceitos existem dentro de nós. Então, o que eu quis trazer hoje com essa live? Que você perceba o quanto que você tem de preconceito em relação a isso. Porque para você eliminar o preconceito externo, você precisa primeiro ter eliminado o preconceito interno dentro de você. Então, o que eu sugiro de exercício? Que você se pergunte assim, como que a minha sociedade enxerga o divórcio? Porque a sua sociedade não é a sociedade da outra, não é a minha sociedade, não é a sociedade da vizinha, porque cada um enxerga a sociedade de uma maneira diferente. Cada um tem uma visão, um olhar, um ponto de vista. Então, como que a sua sociedade enxerga o divórcio? Como a sua sociedade lida com o divórcio? Porque de acordo com a sua sociedade, é o como você enxerga. E de acordo com como você enxerga, é como você reflete em situações e pessoas que você vai atrair para o seu campo. Então, se você quer enfrentar esse preconceito, se você quer se livrar desse preconceito que você vive, de situações onde você vive o preconceito, de pessoas que têm preconceito em relação a você desejar ter feito a escolha de se separar, primeiro trabalhe isso dentro de você. Retira dentro de você esse preconceito. Que só assim você vai começar a dissolver o preconceito externo também. É óbvio que a gente nunca vai exterminar, porque tem pessoas que são bizarras anyway, entendeu? Pessoas que o tempo inteiro são preconceituosas com tudo. Então, por mais que você não seja, você vai enfrentar pessoas que sejam assim. Só que quanto mais eu sou, mais eu encontro pessoas desse tipo. Rapidinho, gente. Desculpa, eu fui ver uma pergunta. Então, mais eu encontro pessoas desse tipo, mais eu lido com situações onde eu vou me sentir mal desse jeito. Meninas, eu falei, eu tô sozinha hoje com 3 filhos. Então, a minha live vai ser um pouquinho mais rápida. Não sei se eu consegui ser clara para vocês, mas vencer o preconceito de divórcio é vencer dentro de você o quanto que você lida em relação a isso, o quanto que qual é a sua visão em relação a isso.
Eu vou ler uma perguntinha aqui que me fizeram. Peraí. Esse é o meu problema, não aceito a separação. Então, a Irenilde, que falou isso, o que acontece com a Irenilde? Quando você não aceita a separação, você não lida bem com isso. Para você não é algo positivo. Então, vai ser difícil, vai ser pesado. Você vai trabalhar o preconceito dentro de você. Você vai lidar com o preconceito externo. O que eu falo para você? Eu não sei se você é separada, se você não é separada. Se você optou em separar, se você não optou em separar. Provavelmente quando você diz que não aceita a separação, muito provável que alguém tenha pedido separação para você. O que eu posso falar sobre isso? A aceitação ela precisa existir, porque a gente não tem controle sobre o outro, a escolha do outro. Assim como o que eu tenho falado, a decisão de separar é uma escolha. E, infelizmente, dentro de um relacionamento, às vezes a gente não pensa da mesma maneira. E às vezes uma pessoa... ela falou aqui, eu sou separada, mas você separou ou a pessoa ou o seu parceiro pediu a separação? Para eu entender, para poder te ajudar um pouquinho mais também nessa pergunta. Então, assim, a aceitação está muito ligada ao quanto que eu desejava aquilo, ao quanto que eu não lido bem com aquilo, ao quanto que eu não enxergo aquilo de uma forma positiva. E assim, se foi ele que pediu a separação, não tem que ser feito. A gente não tem controle sobre o outro. A gente mal tem controle sobre a gente. Como é que a gente vai querer controlar as escolhas do outro? Então, assim, trabalha isso, sabe? Você não vai mudar a escolha dele. Você não vai fazer com que ele entenda de uma maneira diferente. Você, sim, pode mudar, pode pensar de uma maneira diferente. Começar a aceitar isso como era o que a gente não estava bem, decidimos separar juntos. Então, talvez a sua aceitação esteja ligada ao quanto que você, de repente, não nutriu uma... Como eu posso falar? Ter dado o seu máximo dentro do relacionamento. E aí, quando decide terminar, fica aquela sensação de que eu não fiz o que eu podia, não dei o meu máximo. Talvez seja isso. Não sei. É difícil falar assim, né? Quando você não conhece a pessoa. Mas a aceitação, se ele pediu, ou se vocês foram de comum acordo, ou se você pediu, ela tem que existir para ser leve a sua vida. Que enquanto você não aceita isso, você não consegue virar a paz na sua vida. Você fica alimentando isso uma vida inteira sem conseguir construir um novo capítulo para o seu livro. Então aceite isso de boa, que de repente não era para ser, você não tem controle sobre a opinião do outro, sobre a decisão do outro. Mas, em tese, a aceitação está muito ligada àquilo que eu não queria para minha vida. Aquilo que eu não desejava, aquilo que eu sou contra. Então, eu não aceito aquilo. E, assim, de verdade, quando alguém toma a atitude de se separar, essa pessoa foi uma escolha dela. Se o relacionamento não deu certo, não deu, não era para ser. Bola para frente, vamos virar uma página nova de um livro. Ou então... eu não aceito, então eu vou voltar atrás e dar o meu melhor, sabe? Sangue nos olhos, eu vou fazer tudo que eu não fiz, eu vou investir o que eu não investi, ser quem eu não fui. Mas, meninas, hoje eu vim aqui, todos os dias eu tô aqui às 5 horas da tarde, hoje eu vim aqui para falar sobre preconceito na relação, na separação. E eu propus que vocês olhassem para dentro de vocês, e enxergassem dentro de vocês o quanto vocês têm de preconceito em relação a isso. E como que você enxerga esse preconceito interno? Se faz essa pergunta assim, na minha sociedade, como que eu enxergo o divórcio perante a minha sociedade? Como a minha sociedade enxerga o divórcio? Porque de acordo com como a sociedade enxerga, você está enxergando junto com ela. E para você vencer o preconceito, você vai ter que vencer o preconceito dentro de você. Então, faça esse exercício hoje, analise o que você enxerga sobre a sua sociedade, analise o que você enxerga sobre você e entenda o seguinte, enquanto você não resolve o preconceito dentro de você, você não é capaz de resolver o preconceito fora de você. Então, para quem ficou hoje na live, obrigada. Amanhã eu vou estar aqui às 5 horas da tarde de novo, com outro tema.
Quem precisar de ajuda mais pra frente, pode mandar um direct, eu respondo. Quem ainda não entrou no grupo do Telegram, entra no grupo do Telegram, eu boto material diário. O link tá na minha bio daí do Instagram. Quem não entrou no YouTube também, vai no YouTube, os vídeos lá são mais profundos, são mais longos. Lá a gente tem como é que foi? Como se fosse uma cartela de vídeos, todos relacionados à separação, com mais profundidade, mais direcionados realmente para a mulher separada. Então entre no Telegram, vá para o YouTube. Quem precisar me procura no direct, que eu posso demorar às vezes para responder, mas eu vou responder, tá bom? Então até amanhã, a gente se vê amanhã, às 5 horas de novo, com um novo tema. Faça esse exercício hoje, analise como que você enxerga a sociedade em relação ao divórcio, que provavelmente é um reflexo seu interno. Trabalhe o seu interno com uma aceitação de que tá tudo bem, são apenas escolhas que a gente pode fazer pra gente. Espero que tenha sido uma contribuição, que cada vez a nossa comunidade de mulheres separadas possam se ajudar cada vez mais com suas histórias e que eu possa ser uma contribuição diária na vida de vocês, tá bom? Até amanhã.